Vamos falar de Corinthians, vamos falar de Fernando Diniz, vamos falar de tudo que está acontecendo nessa semana maluca do Corinthians. Vou colocar minha opinião para vocês aqui. Eu quero que também vocês deixem nos comentários tudo que passa na cabeça de você, torcedor corintiano, torcedor da Fiel. Vamos começar das maneiras mais simples, como a gente sempre começa, gerando um contexto, desde a demissão do Dorival, que eu já sempre falei que eu acho que era algo que era inevitável. Eu digo até após a Copa do Brasil, o Corinthians, que é um time que sempre procurou brigar por muitas coisas, sempre, né, um time gigantesco do futebol brasileiro, e por mais que sim, acho que a Copa do Brasil foi gigante o título que o Dorival conquistou, mas eu acho que é um título que escondeu muito o trabalho bem abaixo que ele fez na temporada passada. Nessa temporada não foi diferente, faz um trabalho pífio até agora, se eu não me engano, salvo se eu esteja errado, apenas uma vitória no Brasileirão, onde está lá na parte de baixo da tabela, e não é um lugar que o Corinthians tem que se encontrar. Então, com isso, ele foi demitido na segunda, no domingo para segunda-feira, depois da derrota contra o Internacional em casa, tá? E aí, Fernando Diniz, por muitas surpresas, acredito eu, é praticamente firmado já, está acertado com o Corinthians para a próxima temporada. Mas a gente vai ter que agora discursar e vamos entender o que significa Fernando Diniz como novo treinador da equipe do Corinthians. Fernando Diniz, cara, como muita gente já sabe, é um treinador que gosta muito da posse de bola, é um treinador que gosta de sair em linha muito baixa, gosta de usar bastante o goleiro. É um treinador que é muito adepto daquele famoso tic-tac, de sair jogando aos poucos e construindo as jogadas ao decorrer do campo, tá? Não é um time que gosta de correr a bola até a ponta e fazer algo como os muitos treinadores vêm fazendo hoje, inclusive era um dos adeptos que o Dorival tinha pelo menos antes do Corinthians, tá? Pontos negativos fortes dele, né, naturais, acredito que seja um técnico muito insistente, é algo que gera muitas críticas, muitas falhas no sistema defensivo, é um técnico que gosta de jogar bastante na linha alta, obviamente sabe jogar na linha baixa também, mas é um técnico que gosta de ter bastante distância entre o goleiro e os zagueiros, e com isso uma atenção até grande para o Corinthians, que vai ser um certo problema, seja realmente a recomposição defensiva ali nesse espaçamento entre o goleiro e a zaga. A gente vai discursar um pouco mais sobre isso, mas só para a gente conseguir falar os pontos principais de Fernando Diniz. O Corinthians tomou uma das decisões mais arriscadas dos últimos anos ao trazer o Fernando Diniz. Eu acho que a gente percebe muito isso pela diferença de perfil de treinador. Antes da chegada do Fernando Diniz, treinadores como Dorival Júnior, Antônio Oliveira, Mano Menezes, Ramon Dias, são técnicos que, apesar de sim costumarem ficar com a bola enquanto estavam no comando do Corinthians, sempre foram treinadores conhecidos por serem mais defensivos, terem um sistema defensivo mais sólido, um jogo mais reativo. O Fernando Diniz é exatamente o oposto disso, é uma pegada muito diferente do que vinha sendo os treinadores do Corinthians nas últimas temporadas. E eu acho que isso pode ser algo, como eu disse, muito arriscado, pode dar muito certo ou muito errado. Mas o fato é que foi uma das jogadas mais arriscadas dos últimos anos, isso é um fato. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo que o Fernando Diniz pode dar muito errado, eu acho que essa pode ter sido a melhor jogada do ano no futebol brasileiro. O Corinthians vai trazer um treinador que é muito arriscado, é aquele famoso 880, ele vai dar muito certo, vai dar muito errado, e nos últimos trabalhos que a gente julga dele, é muito errado, geralmente, o trabalho que ele faz pelos clubes, mas vale o ponto ressalva que o Fernando Diniz é um bom treinador. E com o elenco do Corinthians, que é um baita de um elenco, a gente, claro, pode pontuar que não vive em boas fases, você vê jogadores muito mal, porém, o fato é que o elenco no papel do Corinthians é muito bom e é um dos melhores do país. O Fernando Diniz consegue potencializar. Isso a gente tem que deixar muito claro e é muito óbvio que ele consegue potencializar isso em qualquer jogador. Então, eu acho que se o Corinthians souber trabalhar bem isso, há muito mundo onde o Fernando Diniz faça esse Corinthians voar. Eu concordo. No final, eu vou explicar melhor minha opinião, que eu não acho sim que seria o nome ideal. Acho que tem nomes melhores no mercado. Mas pode, como eu disse, ter sido a jogada do ano, se não até dos próximos anos do futebol brasileiro, porque o Fernando Diniz, quando encaixa o time, a gente viu o que o Fluminense fez. Quando encaixa no time, bicho, é difícil demais de parar. Então, essa mudança de perfil eu acho que vai ser muito interessante, não só para o Corinthians, assim, como até para os próprios jogadores mudarem um pouco. E aí a gente entra numa questão que eu queria falar bastante nesse vídeo. A gente consegue olhar e ver alguns jogadores que podem muito evoluir com o Fernando Diniz nessa temporada. De primeira, a gente já sabe que o Fernando Diniz é um cara muito mental, um cara muito elenco, ele é um cara, um mentor. Todos os jogadores sempre falam isso. A gente pode pegar até o exemplo da seleção brasileira, que ele ficou pouco tempo, mas o Neymar sempre elogiou demais. Ele falou que ele é um cara
muito paizão, é um mentor, ele ensina, é um professor, realmente, o Fernando Diniz. E aí a gente não tem como não falar, obviamente, né, do André Luiz, que vem se destacando demais. E eu acho que com o Fernando Diniz ele potencializa demais o que ele pode fazer ainda no Corinthians. Breno Bidon, que né, não tem nem o que falar. E um destaque que eu não descartaria, que é o João Pedro Tchoca, tá? Eu acho que o Tchoca ele pode conseguir botar muitas oportunidades nessa equipe do Corinthians. A gente sabe que é um jogador muito bom, tem qualidade, né? Quase saiu do Corinthians, né? Talvez aquela melada lá por não ter conseguido passar nos exames médicos pode ter sido um grande presente para o Corinthians nessa temporada agora, que eu acho que é um jogador que pode aí ajudar bastante o Coringão nessa temporada, por muito se tratar de um treinador que gosta de trazer a pesada jovem, gosta de trazer a molecada para jogar e ter espaço no time principal. Falando de outros jogadores, André Ramalho, um cara que sabe sair jogando com o pé, um cara que tem essa potencialidade. Eu acho que se tem alguém que consegue trazer o André Ramalho jogar bem no Corinthians, é o Fernando Diniz. Como bem pontuei, o Fernando Diniz também acaba pecando muito na recomposição defensiva, em bolas longas acaba sofrendo bastante gol, e aí talvez seja um problema para o André Ramalho, porque a gente sabe que várias falhas decorreram dele na última temporada, principalmente nesse aspecto. Mas eu acho que nas criações de jogada o André Ramalho pode se reconstruir nesse Corinthians, ganhar confiança e melhorar os aspectos que ele vinha muito abaixo na temporada. Outro jogador também que a gente tem que falar é Yuri Alberto, não tem como não falar dele, eu acho que o Yuri Alberto vai voltar a ser protagonista com o Fernando Diniz. Assim, um jogador que viveu altos e baixos com a torcida do Corinthians desde o momento que pisou lá na Neoquímica Arena, mas eu acredito demais no Roberto com o Fernando Diniz, porque é como a gente pontuou, é um time que cria bastante jogadas, eu acho que o Roberto vai ter bastante oportunidade, e mesmo que perca alguns momentos, além do mais, como bem já disse, o Roberto é um jogador jovem, o Fernando Diniz sabe trazer essa confiança para o jogador, além disso, com várias oportunidades, que ele esteja muito mais oportunidades que vinha tendo com o Dorival, que era um time muito pouco criativo, eu acho que o Roberto pode não só voltar, como viver o auge dele no Corinthians com o Fernando Diniz. Então, eu acho que o Diniz, por mais que sim, não é um treinador ideal, é um cara que sabe potencializar. Então, nomes como o André Luiz, o Tchoco, o Breno Bidon, o André Ramalho, o Roberto, até o próprio Depay, ele consegue potencializar esses jogadores, eu acho, e talvez, como eu disse, é difícil a gente prever isso, é difícil a gente falar que sim e que não, mas eu acho que pode ser uma grande surpresa nessa temporada aí o Fernando Diniz. Agora, jogadores que eu acho que vão ver uma certa baixa. Eu já começo com ele. Eu acho que o Hugo Souza pode sofrer muito nesse esquema do Diniz ou se tornar o melhor goleiro do país. A gente fala tanto de 8 ou 80 com o Fernando Diniz, a gente fala tanto de 8 ou 80 do treinador, que ele dá muito certo ou muito errado, e eu acho que talvez chegue uma hora da gente ver um 8 ou 80 do Hugo Souza, uma aposta certa minha. Porque eu acredito que o quê? Como eu disse, ele vai sofrer muito com esse esquema que ele tem nesse começo. Um goleiro que sofreu muito durante sua carreira com a saída nos pés, principalmente no Flamengo. A gente lembra de todas as falhas que ele teve lá, grotescas. Mas, ao mesmo tempo, se tem um cara que consegue arrumar esse erro do Hugo Souza, é o Fernando Diniz. Não tem cara melhor para poder ensinar ele como sair com os pés. Um treinador que é o maior adepto da saída dos goleiros com os pés, ao lado de Pep Guardiola. Dá para até se dizer assim, eu não duvido, porque é um cara que gosta bastante desse goleiro mais móvel. Então, a gente pode ver um Hugo Souza muito. A gente pode ver aquele Hugo Souza que tanto se sonha, ou realmente ele pode sofrer bastante e decair o nível dele, que realmente, ao meu ver, já não vinha sendo aquele mesmo de lá de 2024, de 2025. Além disso, outro jogador que também não tem como não falar é o Gabriel Paulista. Como eu bem pontuei ali atrás, André Ramalho, o Tchoca são jogadores que eu acho que devem receber mais oportunidades. E o Gabriel Paulista, por outro lado, deve perder. Eu acho que é um jogador que não sabe ser muito bem com os pés e ainda assim sofre muito com a recomposição defensiva, principalmente nas últimas partidas do Corinthians. Então ainda tem esse baque que eu acho que ele pode sofrer, assim como, por mais que possa parecer contraditório agora, o Mateuzinho. Claro, o Mateuzinho é um cara muito. Eu gosto do Mateuzinho ofensivamente, é um cara que tem aquele famoso arco, o cara que sabe fazer o arco. Eu gosto muito do jogador na parte ofensiva, mas peca na defensiva. E como eu falei, o Fernando Diniz ele sabe criar jogadas. Então a gente vai ver jogadores como, até quando o Galo voltar, o Depay conseguindo criar melhores, até o Bidu e até o próprio Mateuzinho conseguindo criar mais do que vinham criando com o Dorival, principalmente né, agora com um time mais ofensivo, só que eu acho que o Mateuzinho peca no nível muito alto na recomposição defensiva, que eu falo desde o começo do vídeo, que é um grande problema do Fernando Diniz. Então eu acho que por mais que ele possa ajudar ofensivamente, ainda assim ele vai pecar demais lá atrás. Eu acho que é um jogador que, infelizmente, claro, repito, é mais uma opinião, tomara que ele voe, gosto do jogador, acho que é um jogador que, pô, já sofreu demais na carreira, principalmente no Flamengo, e né, viveu o seu arco da temporada passada, ou barra retrasada. Eu acho que é um jogador que sim, tá? Há muito mundo onde ele vai muito mal e decai de nível, mas vamos torcer para isso não acontecer, só apenas uma visão de fora. Bom, mas é isso que eu queria tratar de alguns jogadores, infelizmente, né? Infelizmente para outros, mas repito, eu sempre sinto opinião, tá? Indo agora para o final do vídeo, para eu poder expressar minha opinião total sobre o Diniz, tá? Aqui eu falei muitos pontos fora, mas eu gostaria de fazer uma opinião fática do que eu acho realmente que vai acontecer. Cara,
vou trazer um contexto rápido. O Diniz é um cara que precisa de tempo, tá? Ele precisa de tempo para conseguir fazer o trabalho dele, para desenvolver algo legal. Para conseguir desenvolver, nem sempre desenvolve. Mas você acha que o Corinthians tem esse tempo? Você acha que a torcida, a diretoria tem essa paciência de um cara? O Corinthians quer imediatismo, cara. Olha onde o Corinthians está, olha a situação que vive o Corinthians, não só de hoje, há muito tempo. E a gente sabe, até por cultura do brasileiro, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, que paciência com o treinador é a última coisa que tem. Se o Fernando Diniz perder 3, 4 jogos de sequência, a chance dele cair fora é alta. Né? A gente pega até o exemplo do Roger Machado, que não está nem ao mês do cargo, que já estão pedindo, e já está quase saindo do clube. Se não vence do Cruzeiro agora, tava fora. Tá? Então, assim, só mostrando um exemplo de fora, mas, assim, a tendência, infelizmente, é que o Diniz dê errado. O provável é isso. Por todos os problemas que giram em torno do Corinthians, externos, internos, falta de confiança de muitos jogadores ali dentro, má fase de muitos jogadores, e ouso dizer até jogadores muito bons, a cobrança da torcida, que assim, eu não vou aqui justificar, cara, o torcedor é torcedor, eu não vou aqui falar que tá certo, que tá errado, isso de cobrar, de não cobrar, mas o fato é, lá dentro os jogadores se sentem pressionados. É uma pressão fora da curva. Não tem outra pressão em nenhum outro lugar, ouso dizer em nenhum outro lugar do mundo, a pressão que você tem ali. Que é muito grande a pressão de jogar no Corinthians. Tá? E, então, isso é algo que influencia. O Fernandinho vai ter que trabalhar isso. Aí ele vai ter que trabalhar isso, vai ter que conseguir desenvolver todo o futebol dele, trazer a confiança de um elenco praticamente quebrado. É um cara que nunca teve mediação na carreira dele, a gente olha até pelos trabalhos recentes. O Vasco ele foi começar a engrenar alguma coisa lá meados de novembro, quase 4, 5 meses de trabalho, porque antes era um monte de empate, empate, empate. O Corinthians não quer empate agora, o Corinthians quer mudança de chave. Mudança de chave repentina com o Diniz é difícil. O outro trabalho que a gente pode pegar recente dele no Cruzeiro também, horrendo aquele trabalho no Cruzeiro. Então tem vários trabalhos que a gente pega que precisa de tempo e o Corinthians não tem esse tempo, pelo menos agora. Então, assim, vou repetir tudo que eu falei nesse vídeo com o que eu falei agora. A tendência, e na minha opinião, se fosse falar logicamente, o Diniz vai dar errado. O Diniz não é treinador pro Corinthians para agora. O que eu tratei nesse vídeo inteiro, então, de ficar falando que ele é um cara? Porque se você vê potencial nele, você vê potencial no elenco, você vê que ele consegue fazer isso. Ele consegue com tempo. Se ele tiver esse tempo, se a torcida falar, não, vamos dar um tempo pro Fernando Diniz, mudar até a cultura brasileira, que nem eu falei, pô, eu acho que é um cara que pode dar certo. É um cara que tem ideias legais, tem um elenco muito bom, com um altíssimo potencial, consegue fazer o time jogar bem, fazer o que o Marcelo Paes tanto quer, que é um jogo de muita proposição, um time que sabe criar jogadas, sabe o que está fazendo com a bola, coisa que não tinha com os últimos treinadores. Mas a questão é, o Corinthians o Diniz vai ter quanto tempo para fazer isso no Corinthians? Porque, repito, não estou aqui justificando o mérito de torcedor, mas a gente viu que o torcedor está sem paciência. E não estou aqui, repito, não estou justificando, você está certo em estar sem paciência, não estou aqui, pelo amor de Deus. Mas, vai o quê? Daqui 5 jogos já vão estar cobrando o Diniz de volta? Aí não é só o Diniz, o elenco inteiro se sente pressionado, isso quebra muito o elenco. Então, vou repetir, acho sim que é uma aposta válida em certo ponto, por tudo que eu tratei, por ser um cara que pode encaixar esse time do Corinthians e o Corinthians pode voar. A gente já viu o time do Diniz voando com um elenco, para mim, com todo respeito àquele Fluminense, sim, voava naquela época, mas o elenco do Fluminense era muito mais precário. Mas muito. O elenco do Corinthians, ao meu ver, é bem superior àquele elenco do Fluminense. Elenco, não fase, elenco. Então, assim, mostra que ele consegue fazer o Corinthians voar. Um elenco que tem na mão, meu Deus do céu. A questão é se ele vai ter o tempo e vai ter, né, a calmaria de conseguir desenvolver um grande trabalho, coisa que ele nunca conseguiu fazer com imediatismo. Então, se fosse para dar uma opinião fixa, infelizmente, racionalmente falando, eu acho que o Fernando Diniz vai dar errado nesse Corinthians. Mas vou repetir, assim, eu acho que há um mundo também onde dê certo. Ele pode ser, como eu falei, algo que ninguém esperava nessa temporada.